a comissão local convida a comunidade parentinense a participar dessas atividades que irão acontecer no dia 29 no auditório da UFAM, e aqui na UFAM também irá acontecer esses atos, onde os alunos irão participar desse ensino, principalmente contra a reforma administrativa, e reforçar a importância do servidor público. Todas as programações serão divulgadas nas redes sociais, tanto das instituições UEA, IFAM e UFAM. Nós estamos discutindo isso desde o final de agosto, né, montando aqui algumas atividades que dizem respeito às informações que tratam, né, sobre as falácias da reforma administrativa e os impactos da reforma, sobretudo para a classe trabalhadora. Está discutindo sobre a questão da reforma administrativa, que é uma proposta aí do Poder Público Federal, principalmente uma iniciativa da Câmara dos Deputados, né? Tem na presidência dessa comissão de reforma administrativa um deputado chamado Pedro Paulo, ele é lá do Rio de Janeiro, acho que é União Brasil, PP, alguma coisa assim. E a reforma administrativa proposta, que eles sempre utilizam de um elemento de reforma, que é a caracterização da modernização do Estado, né? Ocorre que a modernização do Estado que eles falam nunca significa necessariamente modernizar a estrutura do Estado, é sempre mexer com o trabalhador, com o servidor público que presta serviço para a comunidade, é aquele servidor que está lá na ponta, é o professor da universidade, o professor lá da escola do teu filho, né? É o ACS que vai te atender lá no dia a dia na tua casa, enfim. Nunca se fala de melhoria de estrutura, se fala só de mexer com o pessoal, com servidores. A proposta que eles têm agora é reduzir, né? Segundo eles, modernizar a estrutura do Estado brasileiro. Qual é a questão aqui? Numa leitura rápida do texto proposto, eles vão mexer com algumas questões que são fundamentais para a manutenção do serviço público de qualidade, né? Uma delas é a estabilidade do servidor. O que é a estabilidade do servidor? E aí eu vou citar um exemplo que todo mundo está cansado, eu sei que alguns podem ficar meio chateados, mas o exemplo básico é, quando a turma do Bolsonaro vinha entrando no Brasil lá com aquele monte de joias, teve um servidor público que pediu lá os documentos. Por que ele pediu isso? Porque ele podia pedir, porque ele era estável, ele não podia ser demitido por conta da vontade de quem está no poder naquele momento. Então, essa estabilidade permite o servidor fazer a coisa certa. A mesma coisa aconteceu num outro exemplo, ainda lá na Covid, com a questão da compra da vacina da Covaxin, uma vacina indiana que iam pagar $1 a mais por dose. E aí um servidor do Ministério da Saúde denunciou. Por que ele denunciou? Porque ele é estável, porque ele é concursado, passou todo o processo, né, passou pelo período de estágio probatório e estável. Então ele pode fazer isso. Qual é a proposta da reforma administrativa? É retirar essa estabilidade do servidor, para que ele possa estar vulnerável às vontades do político de plantão. Essa é a questão, né? E aí eu vou pegar um exemplo bem pesado mesmo. É como se tivesse aqui, e aí muita gente pode ficar zangado comigo, mas assim, hoje nas prefeituras a maioria dos servidores são PSS, contrato, porque as prefeituras não fazem concurso. Aí fica ali à mercê do prefeito, das vontades do vereador. Isso é errado. Isso deveria ter concurso para o servidor ter estabilidade, ter uma carreira, um plano de carreira, ao longo ele poder se aposentar com uma dignidade ao final da vida produtiva, né? Então, a ideia que eles trazem é sempre essa, de reformar o Estado numa perspectiva de reduzir custos. Mas acontece que não é só isso. Tem muita coisa em jogo por trás, né? Entre elas, a possibilidade de terceirizar tudo. Eu citava há pouco sobre isso, né? O que é a terceirização? Terceirização é contratar alguém numa condição de trabalho insalubre, numa condição inferior de financeira, e essa pessoa vai passar a vida toda talvez ela passe a vida toda na mesma empresa recebendo o mesmo salário com a reposição da inflação. Não tem plano de carreira, não tem nada. E quando o dono não quiser mais, quando achar que está muito velho, demite e pronto, acabou. Isso é terceirizar, né? Isso não é bom, porque isso acaba nos afetando na ponta, lá no usuário, né? No usuário do serviço público, lá na escola, lá no posto de saúde, lá na creche, né? Então, a ideia deles de terceirização equivale também, naturalmente, à privatização de serviços. E privatizar serviço
público, a gente já observa que não é bom, né? Um exemplo disso está muito claro com a venda da refinaria de Manaus. O que aconteceu? Quando era nossa, do povo, você tinha aí uma gasolina R$5, 5 e pouco. Venderam a refinaria. Quem vendeu? O governo anterior vendeu. Baixou agora, recente, 10 centavos a gasolina. Mas está R$ 8,39. Não era para estar R$5? Então, isso significa uma coisa. Quando se privatiza, se entrega da mão da iniciativa privada algo que é um monopólio natural, vai dar problema para o povo. A gente vai pagar a conta mais cara. Nós temos uma agenda nacional, os servidores públicos eles estão mobilizados nacionalmente. Dia 29 de outubro, nós teremos uma marcha nacional em Brasília, várias caravanas do Brasil, com entidades sindicais, principalmente, né? Porque primeiro é uma luta que está sendo organizada pelos trabalhadores de todas as áreas, né? Não somente da educação, porque a reforma ela não vai atingir só a educação, ela atinge principalmente os direitos que são os constitucionais, ali, saúde, educação, segurança pública, né? Então, são todos os servidores que compõem essas áreas prioritárias que nos atingem no nosso cotidiano. E nós temos uma agenda local também, né? A gente tem discutido esse tema em algumas rádios locais, nós estamos discutindo agora com vocês também, alertando a população que essa reforma administrativa ela é um perigo para a gente, né? Ela aponta a destruição dos serviços públicos. Que a PEC é uma proposta de emenda constitucional, é uma PEC, vai editar, tá? É uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, e a gente precisa esclarecer a população de forma geral. Como a professora Valmir bem colocou aqui, nós, enquanto servidores públicos, nós somos atividade fim, ou atividade meio. E essa proposta, ela tende a precarizar o serviço público, atividade fim, que são todos os usuários, tanto que tem assistência, tanto na saúde, na educação, na segurança pública, na assistência social. E a gente precisa esclarecer a sociedade justamente desse perigo, que principalmente a extrema-direita, né, quer colocar, fazer com que a população tenha a perda, né, desses direitos, como o SUS, né? Todo mundo deixa bem claro, eu costumo jogar não só o campo da educação, mas também o campo da saúde, que se torna cada vez mais precarizado. A gente já tem um serviço precarizado. Imagine com essa reforma administrativa. Então, a gente conclama aí a população para que participe dessas nossas ações, desses nossos atos, para que a gente possa justamente vencer essa PEC que é uma reforma administrativa. Eu, como representante, representando os estudantes da UFAM, também falo aqui por eles que somos contra a reforma administrativa, assim como os futuros profissionais vamos ser atingidos pelos concursos, pelos empregos que vamos estar precisando também. E reforçar também convidar vocês para ser parte dessa movimentação, porque sempre em coletividade conseguimos algo melhor, porque assim como os professores, nós também, nossos pais, vão ser atingidos com os empregos e que possamos conseguir um resultado com essa movimentação.